Começamos então nosso primeiro estudo de hermenêutica, método de interpretação das Escrituras. Eu quero dizer que os vídeos, eles não têm uma ordem exata, onde caso você assista um vídeo do meio desse curso e não tendo assistido o vídeo anterior, você não vai saber do que se trata. Não. Cada vídeo vai ter um tema e você não vai se perder caso você esteja assistindo esse sem ter assistido o anterior. Eu não vou seguir uma ordem exata, ensinando, portanto, método de interpretação de cada um dos livros. Não. Eu quero começar de forma um pouco aleatória. Quero começar com algumas interpretações introdutórias e também instigantes. Pois bem, eu quero mostrar para você um princípio de interpretação, que é a necessidade de você sempre ler um texto dentro do seu contexto. E eu começo por esse porque é o erro mais comum que os leitores e a maioria dos leitores da Bíblia cometem. Ler um texto, um versículo, né, ou um pedaço de versículo separado, pega aquela frase, dá o entendimento que lhe convém dar aquela frase e esquece ou ignora que essa frase, esse verso, foi dito dentro de um contexto. Eu quero defender, portanto, que cada texto bíblico tem uma única interpretação. Cada texto bíblico tem uma única interpretação correta. E qual é a interpretação correta de cada texto bíblico? A interpretação correta do texto bíblico é o que o autor do texto quis dizer aos seus leitores quando ele escreveu para eles lá e então. Eu vou repetir. Todo texto bíblico só possui uma interpretação correta. E qual é? A que o autor do texto quis dizer para os seus leitores e ouvintes de lá. Portanto, qualquer leitura que eu faça hoje, ou interpretação que eu faça hoje de um texto, descolada do seu contexto histórico-cultural e do que o autor quis dizer quando escreveu aquilo para os seus primeiros leitores lá então, se eu fujo disso, inevitavelmente a minha interpretação vai ser equivocada. Pode ser uma interpretação muito bonita, muito engenhosa e muito inteligente, instigante de se ouvir até, curiosa, porém equivocada. Não é o que o autor original do texto quis dizer para os seus primeiros leitores endereçados. Essa é a única interpretação correta. Portanto, eu quero apresentar um princípio simples e muito eficiente. Todo texto fora de um contexto é um pretexto. Essa frase é conhecida, é possível que você já tenha ouvido. Todo estudante de teologia conhece ela. Todo texto fora do contexto é um pretexto. Isso significa que para interpretar um texto da forma correta, eu preciso analisar o contexto, o que o autor está dizendo antes e o que ele diz depois, para eu entender o que esse texto aqui significa. Isso é importante. Eu escolhi então uma passagem muito famosa, muito conhecida e interpretada e dita de forma muito equivocada pela maioria dos cristãos. E eu quero apresentar para você a interpretação correta dessa passagem e eu quero provar para você, a partir do contexto, por que essa interpretação, a interpretação que eu proponho é a correta, né? Porque parece que eu sou muito pretensioso, mais inteligente do que todos os leitores. Não, não é isso. Eu aprendi com os meus professores um método correto,
de leitura e eu quero transmitir para você um método correto de leitura. E quando eu ler, eu espero que fique claro para você. Se não ficar claro, escreva nos comentários aqui abaixo. Aliás, como fazem todos os YouTubers, você vai estar prestando um grande benefício para o canal e para que esse conteúdo seja divulgado se você se inscrever no canal, se você curtir o canal e se você, sobretudo, compartilhar esse vídeo para os seus amigos, se você puser comentário, todo tipo de interação que você fizer com o vídeo, comentário, like, enfim, você promove o vídeo passa a ser mostrado para um número maior de pessoas. Então, peço a sua ajuda. Pois bem, aí você pode colocar o seu comentário aqui embaixo, que eu, com muito carinho, em tempo hábil, vou colocar aqui respostas e posso até fazer vídeos mais para frente explicando aí a sua dúvida, tá bom? Então vamos lá, eu quero ler com você um texto que é 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. O finalzinho do verso, que é a parte mais famosa dele, diz assim: porque a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra mata, mas o espírito vivifica. Qual é a interpretação clássica que a maioria dos cristãos dão ao ler esse texto? Eles acreditam que a Bíblia está dizendo, quando se refere à letra, significa a letra do texto bíblico. Que a leitura, o estudo, a compreensão racional, cognitiva do texto bíblico mata a espiritualidade. Mas o espírito, que seria uma revelação, uma iluminação especial, uma interpretação espiritual que só o espírito traz e que não está evidente na leitura, ou uma vida de oração, de consagração, a fim de que você receba olhos iluminados para ter um entendimento incomum que a mera leitura do texto não produz, aí sim, essa interpretação, que é a interpretação do Espírito, que é a interpretação correta, gera vida espiritual. Pois bem, essa interpretação está errada. Não é isso que o texto quer dizer. E por causa dessa interpretação equivocada, muitas pessoas se abstêm do estudo da teologia, da leitura de bons livros, da investigação de 2000 anos de história do cristianismo e o que bons homens e mulheres de Deus pensaram, entenderam e escreveram sobre a Bíblia. Muitos cristãos se abstêm, portanto, de estudar e levar a sério o bom entendimento das Escrituras por meio de estudo e da razão, por supor que esse tipo de estudo e de conhecimento bíblico mata o espírito em nós, mata a nossa fé e nossa espiritualidade. E muitos cristãos, portanto, preferem fazer uma leitura intuitiva do texto, crendo que o Espírito é quem deve iluminar, sem que você tenha influência e ingerência de terceiros. É um equívoco. E o que vai nos dizer o que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesse texto é o próprio texto. Vamos dar uma olhada? Aí a gente precisa ler o contexto. Ele diz assim, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Eu não vou nem ler o que está antes, tá? Eu vou ler o que está depois. E se o ministério da morte, ou seja, ele continua falando dessa coisa que a letra mata. E aí ele fala que o ministério da letra, tá? Ele chama de ministério da morte, porque isso é uma coisa que mata, é o ministério da morte. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, aqui a gente já pode parar e perguntar:
E aí uma coisa muito boa que vai te ajudar a entender a Bíblia é você fazer as perguntas certas. Vamos lá. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, você lembra o que foi gravado e escrito em pedra? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos em pedra, em 2 tábuas de pedra por Moisés, lá no Monte Moriá, tá lembrado? E a lei foi dada por Deus e escrita pelo próprio Deus, em pedra. Essa lei, que ele chama de letra, é a letra da lei. Quando ele se refere à letra, está se referindo à lei de Deus, aos 10 mandamentos, escrito em tábua de pedra e depois transcrito para o texto de papel, que é o que a gente tem hoje. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, aqui ele chama a lei de Deus, além dele chamar de ministério da morte, ele chama de ministério da condenação. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Eu vou parar por aqui, eu poderia continuar lendo e ele continua explicando, e eu prometo para você que se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele continua dizendo que a letra, que depois ele chama de ministério da morte, que depois ele chama de ministério da condenação, é a lei de Deus. Ele está dizendo que a lei mata, mas o Espírito, e o que é Espírito na terminologia de Paulo? Evangelho. Ele está falando da diferença da lei de Deus e do Evangelho de Deus. Aqui eu quero adiantar uma outra aula que nós teremos, que é somente sobre lei e Evangelho. É possível que eu tenha que fazer vários vídeos sobre lei e Evangelho, porque o tema é tão complexo e tem tanto material bom para a gente trabalhar que vale a pena fazer mais de um vídeo. A gente precisa entender que a Bíblia e cada autor bíblico tem palavras que ele criou e que ele pensou e que ele desenvolveu para se referir a temas bíblicos, teológicos, né? A revelação de Deus. Paulo tem uma terminologia muito própria e é preciso a gente conhecer a terminologia, ou seja, os termos que Paulo criou e desenvolveu para explicar a palavra de Deus, a revelação de Deus. A lei de Deus, que ele chama de ministério da morte, por que ele chama a lei de Deus de ministério da morte ou ministério da condenação? Porque ele diz que a única coisa que a lei consegue fazer é nos condenar. Ninguém será salvo pela lei, e eu quero te provar isso. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Ele diz assim, presta atenção, que é isso que significa dizer que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Percebe? Para eu entender um texto que aparentemente é obscuro para mim, enigmático, eu preciso ir em outro texto. Por quê? Porque é a terminologia de Paulo. Paulo tem um jeito próprio de ensinar, ele desenvolveu palavras, ele desenvolveu um raciocínio próprio. E aí tem outros textos, outras cartas que Paulo escreveu, onde ele deixa aquele conceito, aquela frase conceito, ele deixa mais clara. É isso que significa dizer que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu preciso entender
a mente de Paulo, as palavras de Paulo, o jeitão de Paulo, enfim, isso com Paulo. E cada autor, eu preciso fazer a mesma coisa. Vamos lá. Paulo diz assim em Romanos, capítulo 3, verso 19. Veja se a coisa não vai ficando mais explicada. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que ele está dizendo? Vamos lá. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Para quê? Para que se cale toda a boca. Ou seja, o objetivo da lei não é salvar, é apenas trazer ao homem de coração duro a consciência de que ele é mau, a consciência de que ele é pecador e que diante dessa verdade estarrecedora, o homem simplesmente fique calado, sem palavras diante de Deus. O propósito da lei, portanto, é mostrar que o homem é pecador e que, por ser pecador, ele está condenado. O propósito da lei é mostrar que o homem está condenado. Por isso, ela é o ministério da morte. Por isso, ela é chamada por Paulo de ministério da condenação, porque ela só condena, ela não salva. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A gente pode chamar também de ministério da culpa, porque a única coisa que a lei consegue trazer é culpa. Visto que, verso 20, ninguém será justificado ou considerado justo diante de Deus por obras da lei, por uma simples razão. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a única coisa que a lei faz é nos trazer conhecimento, consciência de que somos pecadores e, portanto, condenados. Esse é o papel da lei. Daí Paulo chama ela de ministério da morte, porque ela só mata, ela só condena, ela só acusa, ela só culpa. Aí você pergunta, mas Michel, por que a lei faz isso? Qual é o propósito disso? Simples. Deus tem duas palavras na Bíblia. Existem duas palavras de Deus na Bíblia. Uma é a palavra da lei, outra é a palavra do Evangelho. O propósito da lei é mostrar que você é culpado. Para quê? A fim de que você recorra a Deus pedindo graça. Aí, quando a lei cumpriu o propósito dela, que é fazer com que você tenha consciência de quem você está pronto então para ouvir o Evangelho, que é o perdão, que é a salvação. Aí Paulo diz aqui, ato contínuo, no verso 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Pois bem, essa justiça que vem pela fé, sem a lei, ela é chamada de evangelho, ou seja, boa notícia. Boa notícia. Não mais condenação, não mais acusação, mas agora salvação, perdão, vida. E essa mensagem, ela só pode ser ensinada à mente e ao coração do pecador por meio do Espírito Santo. Por isso, Paulo chama ela de a mensagem do Espírito. O Evangelho é chamado por Paulo de mensagem do Espírito. E a lei é chamada por Paulo
de letra. Ele diz que a letra, a lei de Deus, mata. E o Espírito, a mensagem do Evangelho de salvação pela graça mediante a fé em Jesus, dá vida, vivifica. É isso. Percebe a importância da gente ler o contexto? O que Paulo quis dizer quando ele escreveu isso? Aí eu preciso começar uma investigação, uma leitura dentro do contexto, o que Paulo está explicando. Aí existe uma coisa chamada perícope, que é um período, eu preciso descobrir onde começa o período daquela fala explicativa de Paulo, onde termina o período daquela fala explicativa de Paulo, e esse versículo está dentro desse período, e que o tema central desse período é esse aqui. Ah, o tema é esse, entendi. Então isso só pode estar falando disso? Só pode estar falando disso. Pô, bem interessante. O nome disso é perícope. Eu preciso descobrir qual é esse ambiente, né? O tema central desse período de texto, onde ele começa, onde ele termina. Isso é muito importante. No próximo vídeo, eu vou apresentar para vocês um outro texto muito interessante, onde você só consegue entender se você perceber a perícope. Vai ser no Evangelho de Lucas. Então, até o próximo vídeo.